Bom, iremos tratar aqui da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1 da Sagrada Escritura. Mas antes de iniciar a falar propriamente do capítulo 1, queria convidar os irmãos a me ajudarem aqui a definir o que são confissões de fé, o que seria a confissão de fé, porque a gente é acostumado, a ouvir, até mesmo a gente lê, toda EBD, e a gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo isso, Então, uma definição bem breve daquilo que é uma confissão de fé. As confissões de fé, pode passar aí o slide. A confissão de fé são documentos que expressam de forma clara e organizada aquilo que a igreja quer, com base sempre nas Escrituras. A confissão de fé ela vai declarar aquilo que a gente crê. São afirmações objetivas que lá tem, que vão ter pontos em que nós acreditamos, vão ter as doutrinas que a gente confessa. Pode passar? E a gente precisa entender que essa confissão de fé ela é baseada na Bíblia. Elas surgiram depois de anos de debate, de reflexão com os homens de Deus daquela época, e que eles buscaram e chegaram a uma conclusão que é fiel e baseada na Bíblia. Resumindo, as confissões de fé são resumos organizados das doutrinas da igreja, formulados para preservar, ensinar e transmitir a nossa fé, de uma forma mais clara. As confissões de fé, elas não surgiram por homens. Já existiam confissões de fé na Bíblia. Pode passar? Em Deuteronômio 6:4, já tem uma confissão de fé. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O povo daquela época já estava aqui confessando a sua fé, que o Deus era o único Senhor. Ou seja, podemos ver que desde o Antigo Testamento, desde o começo da história, a gente já tinha uma confissão de fé, mesmo que não de forma como temos hoje, listada com pontos, mas já tinham indícios e o início ali de confissões de pontos que a gente precisa publicamente confessar nossa fé. Em Mateus 10, 32 e 33, que nós lemos aqui, também agora já no Novo Testamento, vou ler novamente aqui, pode passar aí o slide. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai. Pode passar. Atos 8 também diz, é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja bem, que novamente nós temos uma confissão. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esses textos mostram que, desde sempre, desde os primórdios da história da igreja, confessar a fé de uma forma pública era parte essencial da vida do cristão. Esses exemplos demonstram que as confissões, elas são bíblicas. Nós vamos ver mais profundamente. Pode passar? Mas temos uma pergunta aqui. Por que precisamos de confissões de fé se já temos a Bíblia? Ora, a Bíblia ela é suficiente, a Bíblia é inerrante. Por que precisamos então de uma confissão de fé? Essa é uma pergunta muito importante. Por que a gente precisa? Precisamos declarar claramente o que cremos e o que não cremos. Precisamos afirmar qual é a nossa compreensão acerca da Escritura. A gente precisa deixar claro o que é e o que não é o ensino da Bíblia, segundo a nossa interpretação fiel do texto de Deus. A confissão de fé vai deixar explícito nossa posição, muitas vezes de temas que para o mundo são controversos, que para o mundo são polêmicos. Ela vai deixar a nossa posição, que está na Bíblia, a posição bíblica. Ela ajuda a igreja a organizar, a realizar como estamos fazendo hoje aqui. A gente está estudando a importância da Sagrada Escritura. Por que nós devemos primeiramente buscar a palavra de Deus para poder alcançar o nosso Senhor? Então ela ajuda a nós nos organizarmos mais para poder estudarmos a Bíblia.
além de auxiliar na instrução, no ensino de toda ela. Mas agora, pode passar aí? Um ponto muito importante. A confissão de fé não substitui a Bíblia. A confissão de fé é uma ferramenta de ensino para que nós saibamos como seguir o estudo da Bíblia, mas ela não substitui o que está na Bíblia. Nós vamos ver isso mais à frente. Pode passar? A autoridade da confissão de fé. O que devemos ver nisso? As confissões de fé, ao contrário da Bíblia, elas não são inerrantes, elas não são infalíveis. O único livro que é infalível, que é inerrante, é a palavra do próprio Deus vivo, que é a nossa Bíblia Sagrada. Logo, elas precisam também e sempre estar subordinadas à Bíblia. Devemos sempre estar revendo e estar estudando para vermos se continuamos, se estamos estudando da forma correta, baseado sempre na Bíblia. A Escritura, a palavra de Deus, é a autoridade final. E a confissão de fé é apenas um instrumento para nos ajudar a entender ela. E agora, a gente já vai entrar pode passar? Na confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé em que nós, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós confessamos e nós estudamos. Uma breve história, rapidinho, aqui da confissão de fé de Westminster. Ela se assemelha muito a confissões de outras denominações, como, por exemplo, a confissão de fé da Igreja Batista, porque elas foram feitas juntamente, não no mesmo lugar, mas na mesma época, na Reforma Protestante. Os pontos centrais de todas as confissões de fé dessa época, elas são semelhantes, ou são idênticos, ou semelhantes, como, por exemplo, Jesus Cristo é o nosso único Senhor. Todos professam a mesma fé. Elas vão divergir com forma de governo. A igreja precisa, como nós, né? Nós, na Igreja Presbiteriana, temos concílios, temos presbitérios, temos sínodos. É uma forma mais dividida. Na Igreja Batista é de uma outra forma. Enfim, essa é uma forma, um exemplo do que diverge. Mas os elementos centrais da fé cristã, eles são iguais. E é o que devemos observar. Pode passar? A confissão de fé, rapidamente, de Westminster, ela foi produzida por meio de debates em 1643, durou aproximadamente 10 anos, sendo que ela foi feita na Abadia de Westminster, que fica em Londres, na Inglaterra, onde participaram aproximadamente 120 pastores, 120 teólogos, juntos, né? Teólogos, pastores, estudiosos, também participaram membros do parlamento inglês, e durou por volta de 10 anos, sendo que 4 anos foi o tempo que ficou pronta a confissão de fé. Nessa Assembleia de Westminster também foram produzidas, pode passar, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, e também alguns diretórios de culto, de como seguir o culto. Isso é apenas para os irmãos entenderem o tanto que foi discutido, o tanto de tempo que levou para que a gente pudesse ter o documento que a gente tem hoje, que nos ajuda a estudar melhor a palavra de Deus. E ela tem 33 capítulos, onde, se Deus assim permitir, a gente vai, durante esse ano, cada dia de um estudo, a gente vai destrinchar. Então vamos lá, pode passar? O capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, o título é da Escritura Sagrada. E ela vai trazer a nós 10 pontos. Eu não coloquei, pode passar? Eu não coloquei o que está escrito em cada ponto, porque senão ia ficar muito grande. Então eu vou falar para os irmãos de forma breve, até porque nosso tempo é escasso. Ali só estão alguns títulos do que trata cada ponto. Então o ponto 1 trata da necessidade da Escritura para o conhecimento de Deus. Eu vou ler aqui para os irmãos. Vou ler aqui para os irmãos o que diz o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. Diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens sejam inexcusáveis,
Todavia, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessário à salvação. Vou parar aqui. Vamos lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17, nos diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra. O primeiro capítulo já inicia falando da escritura, porque ela tem que ser a base, ela precisa ser o início para que nós possamos compreender as coisas de Deus. E assim como diz a confissão, a criação de Deus por si só, Deus já se revela nela. Mas como saber o que eu preciso fazer para ser salvo? Na Escritura de Deus. A Escritura de Deus, a Bíblia, ela tem tudo o que a gente precisa saber para a nossa salvação. A gente tem tudo que a gente precisa saber para conhecer a Deus, tem tudo que a gente precisa saber para entender como agir nesse mundo. Sem uma base segura, que é a Escritura, qualquer teologia que eu falasse para vocês aqui poderia ser a minha opinião, e não o que está na Bíblia. Cada um aqui poderia ter uma opinião diferente. Por vezes a Bíblia, muitas vezes, a Bíblia não vai falar o que a gente quer. A Bíblia não vai deixar a nossa vida mais fácil. A Bíblia ela vai mostrar o caminho de Deus. A Bíblia vai mostrar a nós o que devemos fazer para seguir no caminho de Deus. E nem sempre é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente vai querer fazer espontaneamente. No ponto 1, então, vimos que Deus mostra na sua Escritura, de forma especial, aquilo que Ele quer a nós. Revela tudo que Ele tem a nós através de sua Escritura. Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Somente a Escritura revela como um pecador pode ser salvo. Por isso devemos ter como base a Escritura Sagrada do nosso Senhor. Nos pontos 2 e 3, ali está o 2, o cânon da Escritura, o cânon das Escrituras. Quais livros são a palavra de Deus? Nesse ponto 2 da confissão de fé, ele vai listar para a gente o Antigo Testamento, e é por isso que eu não coloquei, porque é bem extenso. Vão ter todos os nomes, Gênesis, Êxodo, Levítico, enfim, todos do Antigo, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos do Novo, que foram os livros que entraram no cânon bíblico. Por que eles entraram? Porque esses livros foram dados por inspiração de Deus. Deus inspirou os autores. Foi Deus, o Espírito de Deus, que inspirou os autores para eles escreverem essas palavras que Ele quis que nós tivéssemos hoje. E já para o ponto 3, pode passar para o ponto 3, a exclusão, emendando com o ponto 2, a exclusão dos livros apócrifos do cânon bíblico. Os livros apócrifos, eles não têm inspiração. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia da Igreja Católica Romana, por exemplo, elas vão ter um acréscimo de alguns livros. Esses livros não entram no cânon bíblico, pois eles não têm fundamentação de que foram inspirados por Deus. Eles contêm alguns erros, algumas coisas que, enfim, precisam ser analisadas de forma à parte, e que às vezes entram em contradição total com a Escritura. Por isso eles não fazem parte do cânon. O ponto 5, nós vamos tratar aqui. O 4 e 5, vou tratar de uma forma junta. Por que a gente crê na Bíblia? A gente deveria fazer essa pergunta. Por que a gente crê na Bíblia? E a gente fica tentando buscar respostas que, às vezes, meu Deus, deve ser um negócio complexo. Por que eu creio na Bíblia? Ora, porque é a palavra de Deus. Porque Deus é o autor. Porque Deus que transmitiu essa palavra a nós. Ele apenas usou mãos humanas, escritores,
para que pudesse ser formado ali um texto. Mas foi Deus, o Espírito de Deus que escreveu. O Espírito de Deus que inspirou esses homens. Não é porque houve uma reunião, não é porque houve uma assembleia, não é porque houve um concílio que a gente segue a palavra. A gente segue porque Deus é o autor da Sagrada Escritura. E como receber essa confirmação de que a palavra de Deus é verdade? Vou ler aqui o ponto 5. O ponto 4 e o 5, que diz aqui na Confissão de Fé de Westminster. Ponto 4. Autoridade das Escrituras Sagradas. Razão pelas quais devem ser cridas e obedecidas. Não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o autor. Tem, portanto, de ser recebida. Por que ela tem que ser recebida? Porque é a palavra do próprio Senhor. A palavra do próprio Senhor. O ponto 5 diz: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e referente apreço pelas Escrituras Sagradas. A suprema excelência do seu conteúdo, eficácia da doutrina, majestade do seu estilo, harmonia de todas as suas partes. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Ou seja, nós teremos a confirmação da autoridade da palavra, porque o Espírito Santo age em nós. O Espírito Santo age em nossos corações para que possamos entender, para que nós possamos buscar cada vez mais o conhecimento da palavra de Deus que Ele deixou escrito a nós. No ponto 6, diz um título breve para resumir: a suficiência completa das Escrituras. Tudo o que é necessário para a salvação e a vida cristã está revelado. Será que a Bíblia é completa? A gente precisa de complementos? Tem movimentos que dizem que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia precisa passar por uma reforma. A Escritura, ela foi escrita com tudo necessário, com tudo que Deus quis que nós soubéssemos, tudo que era para a nossa salvação, tudo que era para nós conhecermos a Deus, tudo que é necessário para a nossa fé, tudo que é necessário para a nossa vida, está na Escritura, ou dela pode ser deduzido. O ponto 6 da Confissão de Fé nos diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. E aí ele ainda acrescenta: às Escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a iluminação interior do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que tudo necessário está na Bíblia. Mas como a gente vai entender isso, que a Bíblia é completa? Através da ação do Espírito Santo em nossos corações. Quanto ao culto de Deus, continuando o ponto 6 aqui da Confissão de Fé, quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra de Deus, que sempre devem ser observadas. Vejam que sempre os autores da Confissão de Fé, eles enfatizam que não é para seguir, não é para a gente, como é que eu posso colocar? Não é para a gente deixar a Bíblia de lado e olhar só a confissão. Eles sempre estão colocando aqui:
volte-se à palavra. Observe na palavra aquilo que é necessário para todas essas coisas que a gente listou aqui. Ou seja, lembre-se, a confissão de fé é apenas um instrumento de ensino para que a gente possa estudar melhor a palavra de Deus. No Deuteronômio 4:2 nos diz: nada acrescentareis a palavras que vos mando, nem diminuireis dela. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, nenhuma nova revelação é necessária, e as tradições, a forma de governo, todas as coisas que nós falamos aqui, elas devem estar submissas à Escritura de Deus. Vamos passar agora para o ponto número 7. Isso. Ponto 7 nos diz sobre a clareza da Escritura de Deus. É um ponto muito importante. A clareza essencial das Escrituras. O que é necessário para a salvação é claro para o povo de Deus. Essa afirmação, ela pode parecer estranha para alguns, porque quem nunca pegou a Bíblia, lendo a Bíblia, estava lendo, folheando, e aí você lia, voltava, aí, mas eu não estou entendendo. O que quer dizer esse texto? Eu já li, já reli, e não estou entendendo esse texto. O que eu devo fazer? Meus irmãos, nem tudo que está na Bíblia é igualmente de fácil compreensão. Porém, o que é essencial para a nossa salvação, isso é claro e suficiente para todos os que têm acesso a ela. A confissão nos diz assim, no ponto de número 7. Nas Escrituras, não são todas as coisas em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma ou outra passagem das Escrituras, são tão claramente expostas e aplicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios comuns, podem alcançar uma suficiente compreensão dela. Ou seja, não somente os doutos, nem somente os estudiosos, mas ainda os indoutos, aqueles que têm menos compreensão, todos eles, no devido uso dos meios comuns, no seu dia a dia, na leitura diária, podem alcançar uma suficiente compreensão. Ou seja, nem tudo é fácil. A gente pode não entender tudo de forma, naquela época, qual era o contexto disso, e essa palavra aqui, eu não estou entendendo porque que era usado isso no grego, no hebraico. Certas coisas a gente pode não entender. A gente vai precisar de mais tempo de estudo, vai precisar de nos aprofundar mais. Mas as coisas essenciais para a nossa salvação, para que nós compreendamos a nossa fé e compreendamos Deus. Isso todos podem discernir e todos podem entender o que está na palavra de Deus. O ponto de número 8 da Confissão de Fé de Westminster: a preservação e as línguas originais da Escritura. O hebraico e o grego são os textos originais que a Bíblia foi escrita. Assim diz a Confissão de Fé de Westminster, no ponto 8. O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles como um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, quem tem direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos. Vou dar um parêntese aqui.
Imagina você, Advaldo, lendo a Bíblia em hebraico. Você é fluente em hebraico? Você é fluente em grego, Ivone? Mas graças a Deus a gente tem a Bíblia em português. A gente tem a Bíblia em inglês, a gente tem a Bíblia em espanhol. O trabalho que foi feito por nossos irmãos de traduzir a Bíblia é uma coisa imensurável. Imagina você ter que traduzir a Bíblia para um novo idioma. E não sei se os irmãos lembram, tem pouco tempo, certo dia veio o casal de missionários que está indo para a África fazer missões lá, e um dos objetivos deles é traduzir a Bíblia para a língua de um certo povo lá, de uma tribo da África. A gente fica observando a nossa facilidade. Nós temos a Bíblia em português, mas tem milhões e milhões de pessoas que ainda não têm a Bíblia traduzida. Muitas línguas, muitos povos não receberam essa dádiva de Deus, que nós temos a oportunidade. E o que a confissão está falando aqui é que, como que essa tradução foi feita? Ela foi feita usando os originais, que estavam em hebraico e em grego, e quando há alguma divergência, alguma contrariedade de uma certa tradução e da outra, o que se fez foi você pegar e voltar no original. Voltar no original para ver o sentido que aquilo estava sendo usado. Certas palavras eram usadas em certos contextos, por alguns povos, e isso tem que ser analisado para uma tradução fiel, para que independente da tradução, a mensagem de Deus permaneça a mesma. A mensagem de Deus é a mesma. Por isso que ela tem que tomar um grande cuidado, e tem que ser um trabalho que demora. Os irmãos missionários que eu tinha falado, deram uma estimativa de 25 a 30 anos para uma tradução. Então imagina, você tem que aprender um idioma para entender certas expressões que são usadas só lá, para ver qual expressão usada aqui vai ser aplicada numa tradução, e você não vai ter contrariedade de sentido. Caso haja alguma dúvida, a confissão nos mostra aqui, a instrução é que nós voltemos ao original. Por isso que muitos estudiosos, no seminário, estudam esse hebraico, estudam esse grego, porque estudando o original, você vai conseguir analisar as traduções, independente da língua que forem lidas depois. No ponto de número 9, já estamos finalizando. Ponto de número 9, a Escritura como sua própria intérprete. A Bíblia interpreta a Bíblia. No ponto de número 6, a gente falou sobre a clareza da Escritura. No ponto de número 8, no ponto de número 9, a gente vai ver como que a gente vai interpretar a Escritura. Ora, se a gente teve uma dúvida, onde que a gente vai responder uma dúvida que está na Bíblia? Na própria Bíblia. A própria Bíblia, ela explica a Bíblia. Certos textos, a gente tinha falado aqui, a gente está lendo, não entende. Se talvez você buscar um outro texto que esteja análogo àquela passagem, aquele texto, você vai entender. Porque às vezes você não está entendendo como aquele certo autor, ou como está naquele certo livro, mas você vai achar a resposta em outro. Então, a confissão nos diz assim, no ponto 9, a regra infalível de interpretação das Escrituras são as próprias Escrituras. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto das Escrituras, sentido que não é múltiplo, é único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Isaías 8:20
à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Atos 17:11, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Então, nesse ponto, é um ponto bem claro. Teve dúvida na Bíblia? Vamos buscar na própria Bíblia. Tem passagens que elas se repetem 2 ou mais vezes. Na Bíblia, tem passagens que há a referência no Novo Testamento para o Antigo Testamento, que você precisa ler a primeira passagem para poder compreender. E assim, o estudo da Bíblia, meus irmãos, ele não deve ser fadigado. A gente não deve se cansar. A gente precisa buscar a Deus. A gente não pode desistir ou desanimar caso a gente não entenda de primeira. Caso a gente ache que está grande o texto, que a gente precisa nos debruçar. Nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus. Mesmo que seja 5 minutos por dia. Menos que isso, vou ler um capítulo por dia. Menos que isso, vou ler um versículo por dia. Mas não deixe de começar, não deixe de procurar a palavra de Deus. Porque assim como lemos aqui, estudamos, o Espírito Santo, ele vai agir no seu coração, para que você possa, cada dia mais e mais, buscar a palavra de Deus. O último ponto, o ponto de número 10, de que trata o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, o Espírito Santo como juiz supremo das controvérsias religiosas. O juiz final, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, alguns poderes, né? A gente tem vereadores, prefeitos, governadores. Se deu ruim, a gente chama o presidente. Como que a gente vai fazer na Bíblia? Isso tudo que a gente falou, e mesmo assim teve dúvida, mesmo assim você não está confiante, você não entendeu, o que fazer então? Quem que eu vou ter que ouvir para saber o que é certo? O Espírito Santo de Deus. Você precisa entender que o Espírito Santo, ele está agindo, ele está falando a nós nas Escrituras. Deus deixou a nós a sua palavra, para que nós possamos buscar Ele todos os dias. O juiz final não é o pastor, não são outros pastores, não são presbíteros, não são oficiais, diáconos, não são aqueles irmãos mais velhos, não são pessoas que você acha que são mais estudiosas. Não é isso. Esse não é o juiz final. O juiz final é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai tirar as suas dúvidas. O Espírito Santo de Deus vai colocar no seu coração aquilo que Deus quer que você escute, aquilo que Deus quer que você pratique. Meus irmãos, vimos aqui os 10 pontos. Concluímos o capítulo 1. E o que a gente falou aqui? Resumindo todos os 10 pontos. A Escritura, ela é necessária. Ela é necessária para que a gente entenda e viva e tenha a nossa salvação, que Deus já preparou a nós. Quando Deus te salvou, Ele deixou escrito. Por que Ele te salvou? Ele deixou escrito todo o que fez. Ele deixou escrito com detalhes o sofrimento de Jesus Cristo, deixou escrito os 10 mandamentos, deixou escrito a história do povo do Egito, deixou escrito como seria o fim dos tempos. Tem tudo na nossa Bíblia, tem tudo na palavra de Deus. Devemos ser gratos por isso. Portanto, ela é necessária, ela é inspirada. Foram homens que pegaram as penas, né, na época, as canetas, e escreveram, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ela é autoritativa, ela tem autoridade. Por que ela tem autoridade? Porque ela é a palavra de Deus. É Deus falando conosco através das Escrituras. Ela é suficiente. Você não precisa de complementos
para que você entenda a Bíblia, de forma para que você consiga extrair o principal dela, aquilo que Deus quer a nós. Assim como falamos, ela é suficiente, ela é clara. Se você não entender uma passagem, busque outra. Se você não entender certo texto, a Bíblia ela é autoexplicativa. A Bíblia vai ser explicada pela própria Bíblia. E ela é o juiz final da fé cristã. Por que ela é o juiz final? Porque é o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, através de sua palavra. E o versículo final, pode passar, que eu quero deixar para os irmãos. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Qual o sentido desse versículo? A lei e ao testemunho significa voltem para a palavra que foi revelada por Deus. A lei é a instrução de Deus que está na palavra e já foi dada. O testemunho é a revelação fiel que foi confirmada por quem que nós falamos? Pelo Espírito Santo, por Deus, de Deus. Ou seja, tudo o que fizermos deve ser avaliado à luz da palavra de Deus. Continuando, se eles não falarem desta maneira, o que isso significa? Se alguém ensina, ou alguém profetiza, alguém orienta fora da palavra de Deus, isso não tem a menor autoridade. A autoridade está na palavra de Deus. E o trecho final, jamais verão a alva. A alva é a luz do amanhecer. A alva é o clarear do dia. Ou seja, quem rejeita a palavra de Deus vai permanecer nas trevas. Quem rejeita a palavra de Deus não vai ter direção, não vai ter verdade e não vai ter esperança. Em Isaías 8, que está esse versículo, o povo estava buscando adivinhos, buscando mestres, e eles estavam ignorando o que Deus estava fazendo, o que Deus estava mostrando para eles. Eles estavam substituindo a palavra de Deus por soluções humanas, por espiritismo, por magias, mas Deus responde: não busque outras vozes, a minha palavra é suficiente. Meus irmãos, Isaías 8:20, tudo que vimos aqui, nos ensina que a palavra de Deus é o critério absoluto para a gente discernir a verdade, porque fora dela, fora da palavra, a gente não vai encontrar Deus. Na sua palavra, o Espírito Santo de Deus age em nós, nos mostra tudo o que é necessário para a nossa vida. Que você possa ter o Espírito Santo de Deus em seus corações, para que nós possamos estar o buscando cada dia mais, para que Ele haja nos seus corações, no meu coração, no coração de quem nos assiste, para que todos nós possamos o buscar. Entender que temos um privilégio de termos a Bíblia em português, temos a Bíblia traduzida e temos esse acesso, essa facilidade. Somos gratos a Deus por sua misericórdia. Somos gratos a Deus por sua bondade em nossa vida. Vamos orar para encerrar? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais um momento, ó Pai, em que aprendemos, Senhor, sobre a Tua Palavra. Sobre mais um momento, Senhor, em que aqui, ó Pai, em Tua casa, pudemos, Senhor, estar, Senhor, entendendo, Senhor, um pouco mais daquilo que o Senhor quer de nós. Obrigado, ó Pai, por ter usado, Senhor, aquelas pessoas que nos ajudaram, Senhor, a formar a confissão de fé, ó Pai, em que podemos ter, ó Pai, um alinhamento, Senhor, sobre a nossa fé. Que nós podemos, ó Pai, confessar ao mundo aquilo que cremos. Podemos, ó Pai, estudar e entender melhor a Tua palavra. Mas sabemos, Senhor, que nada disso seria possível se o Teu Espírito não agisse em nós. Obrigado, Senhor, por habitar nossos corações, nossas mentes, por estar, Senhor, em cada momento de nossas vidas, nos iluminando, ó Pai, com a Tua luz, com o Teu Espírito. Te agradecemos, Senhor, por ter nos dado a Tua palavra, por ter deixado, ó Pai, ela de forma clara, por ter deixado, ó Pai, a Tua palavra de forma suficiente, a Tua palavra, Senhor, que é inerrante e infalível, para que nós
pudéssemos, Senhor, termos a certeza da nossa salvação, para que nós pudéssemos, ó Pai, saber como guiar as nossas vidas, que é nos teus caminhos. Que o Senhor nos guie, ó Pai, que o Senhor não nos deixe perecer, e que o Senhor possa estar nos abençoando o nosso findar da semana e todas as atividades que temos, nos proteja, nos leve em segurança para os nossos lares, e que o Senhor venha, ó Pai, a abençoar de grande forma toda a nossa igreja, para que cada dia mais e mais possamos estar o buscando, sempre em primeiro lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua presença em nossa vida, por todo o cuidado e amor conosco. Oro, Senhor, imensamente agradecido e peço perdão pelos nossos pecados, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, está encerrado. Que Deus abençoe a todos. E sexta-feira tem